Olá, eu sou Maurício Alves, economista, advogado e empresário. Atuo no mercado de segurança privada há 30 anos, me dedicando a proteger vidas e patrimônios com soluções que aliem tecnologia com vigilância humana. Já desenvolvi mais de 800 projetos por todo o Brasil, sempre embasado em dados, análise de risco, tecnologia e os fundamentos da criminologia. Para que empresas de economias horizontais, centros logísticos e indústrias operem uma política de segurança efetiva com impacto positivo no ROI e gerando saving para os administradores. Além de palestrante sobre segurança privada, fui vice-presidente da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Vigilância, de 2000 a 2012, onde eu colaborei na elaboração do Estatuto da Segurança Privada. Como CEO do Grupo Top Vision, somos detentores das marcas JVA Brasil, Proteção Perimetral, EasyFront e IPGuard, Autogestão e Controle de Acesso e sócio da X-Neural, desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. O Brasil é um país violento. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 18 são brasileiras. Das 25 cidades mais violentas do mundo, 9 são brasileiras. Na última década, o Brasil esteve entre os 15 países mais violentos do mundo. Números do Anuário Brasileiro de Segurança nos trazem uma realidade estarrecedora. São mais de 57 mil homicídios, em média por ano, uma média de 27 por 100 mil habitantes, enquanto o tolerável no mundo é menos de 8 homicídios por 100 mil habitantes. Vamos aqui aos números dos crimes contra o patrimônio, aquilo que é o nosso objeto de trabalho. São quase 500 mil de veículos furtados e roubados por ano, mais de 22 mil roubos de casa, menos de 8% de crimes contra a vida, ou seja, menos de 8% de homicídios, os criminosos vão parar na cadeia. Menos de 1% de crimes contra o patrimônio, os criminosos vão parar na cadeia. E a reincidência de crimes contra o patrimônio no Brasil é de mais de 70%. Qual o desafio da segurança privada nesse contexto? Melhorar a segurança sem impactar no custo e gerar saving. É isso que o cliente quer. Pois bem, quando falamos em proteção perimetral, esse é um conceito milenar. Trazemos aqui o ícone da proteção perimetral, que é a muralha da China, 280 anos antes de Cristo, e que tem dois objetivos: impedir a entrada do inimigo e evitar o confronto. Também, a construção do castelo segue o mesmo conceito. Cria-se todo um arcabouço de dificuldade no perímetro para que controle apenas um ponto de acesso. Os fortes militares também trazem este mesmo conceito. A barreira perimetral é o impedimento para a agressão do inimigo, e evitar o confronto. No mesmo segmento, segue o conceito na época do feudalismo, o senhor feudal construía-se os feudos e as pessoas trabalhavam fora e moravam dentro por questão de segurança. Esse mesmo conceito vem para os dias atuais com os condomínios horizontais. Hoje, a JVA se apresenta como a evolução da proteção perimetral, onde nós aumentamos em muito a segurança, impedimos a entrada do criminoso, evitamos o confronto e geramos economia. Quando falamos em proteção perimetral, existe um conceito internacional praticado em pelo menos 50 países de que uma proteção perimetral, para ser eficaz, tem que ter os chamados 7 Ds. São 7 palavras começadas com a letra D que designam uma proteção perimetral eficaz. O primeiro D é a demarcação. Uma proteção perimetral, para ser eficaz, ela tem que demarcar ostensivamente o perímetro. Com isso, leva o criminoso à dissuasão, que é a desistência da ação criminosa. Nesse aspecto é interessante observar que a neurociência nos ensina que, toda vez que deparamos com um fato que pode nos causar dor ou morte, o nosso cérebro gera um medo que nos protege. Isso funciona para o criminoso e funciona para as pessoas normais. O terceiro D é a deflexão, quando o criminoso é desviado para um alvo mais fácil. Mas se ainda assim ele der continuidade ou perpetuar a sua ação criminosa, ele tem que ser detectado, surge a detecção. Essa detecção tem que ser informada para alguém ou algum lugar de que aquele ambiente está sendo violado. O quinto D é a denegação. Uma proteção perimetral, para ser eficaz, ela tem que negar a ação do criminoso. A JVA faz isso com um choque de 10 mil volts, que detecta e repele a ação criminosa, mantendo o criminoso fora do ambiente. O sexto D é a demora. Criminosos não gostam de retardo nas suas ações. Ele quer entrar, fazer a atividade dele e sair o mais rápido possível. O sistema de proteção perimetral JVA é extremamente complexo e difícil de transpor, portanto, gera um retardo que o criminoso não gosta. E o último D
É um produto dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando o assunto é crime, é interessante retomarmos um termo chamado iter criminis, que vem desde o direito romano e que significa o caminho do crime. Todo crime, crime contra a vida ou crime contra o patrimônio, ele tem 4 passos. O primeiro passo é a cogitação, quando o criminoso imagina o crime e cogita perpetrá-lo. Segundo, é a preparação, ele faz os atos preparatórios, planeja e sonda o seu alvo. O terceiro passo é a execução, quando ele vem realizar aquilo que a lei define como crime. E o último passo é a consumação, quando ele realiza o crime e chega no resultado que ele quer. Pois bem, nos crimes contra o patrimônio, 3 desses 4 passos são dados fora ou no limite do patrimônio. Só o último se dá dentro. Então, todo projeto de segurança, todo plano de segurança tem que ter por finalidade manter o criminoso do lado de fora, impedir que a consumação ocorra. Ou seja, qual é a melhor proteção perimetral que existe? É aquela que impede a consumação de um ato criminoso entrando pelo perímetro. Quando o assunto é crime contra o patrimônio, é muito importante termos em memória os 3 tipos penais que o Código Penal brasileiro descreve. O primeiro deles é roubo. Subtrair para coisa móvel para si ou para outra mediante violência ou grave ameaça. Pena de 4 a 10 anos. O segundo é furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa móvel. Pena de 1 a 4 anos. Porém, é muito importante nós observarmos o parágrafo 4º, quando ele diz que a pena é de 4 a 8 anos se existe uma ruptura, uma quebra, uma demolição de barreira. Isso faz toda a diferença, porque o criminoso faz essa conta. Se ele vai fazer um furto e não há uma ação de quebrar a barreira, a pena é de 1 a 4 anos. Numa intrusão, se ele for pego, normalmente o criminoso larga os bens que estão em mãos e aquilo vai caracterizar apenas uma intrusão. E a intrusão é artigo 150 do Código Penal, que é entrar astuciosamente na casa alheia ou imóvel alheio sem intenção de permanecer. O crime é detenção, ou seja, ele nem vai para a cadeia. Pena de 1 a 4 meses, ou seja, é um crime básico, no Brasil, basicamente sem punição. Quando falamos em proteção perimetral, pelo menos 12 tecnologias se apresentam como proteção perimetral. Porém, nós temos que dividir em 2 grandes grupos, aquilo que é sensor e aquilo que é barreira. Sensores apenas detectam uma intrusão, são eles cabo microfônico, sensores infravermelho passivo, infravermelho ativo, sensores por fibra ótica, radares, sensores por micro-ondas. São eficientes, mas não são eficazes. São eficientes porque fazem o que tem que ser feito, mas não são eficazes porque não alcançam o objetivo, que é manter o criminoso do lado de fora. A JVA trabalha com um choque de 10.000 volts, que constitui uma barreira extremamente eficiente, onde impede e repele a entrada do criminoso, mantendo-o do lado de fora. Desde os tempos remotos, inclusive em dias atuais, algumas pessoas e propriedades ainda utilizam gansos para detectar qualquer tentativa de intrusão no seu patrimônio. Os gansos são sensores. Da mesma forma, podemos avaliar que sensores são como gansos. Ambos apenas detectam uma intrusão e geram um alarme. Porém, diante do cenário sociocriminal brasileiro atual, projetos de segurança baseados em gansos ou sensores, alguém vai pagar o pato. Vamos apresentar um vídeo aqui, que ele é cômico se não fosse trágico, mas ele passa 3 mensagens muito importantes. Vamos dar uma olhada. Aí, essa situação da cerca elétrica, como é que foi isso na hora de pular? O que tem? Essa cerca elétrica estourou no peito, como é que foi isso? Não, já tinha estourado dela na hora de entrar. Ele não levou nenhum choque? Não, levei. Mas o choque é fraquinho, só. Esquenta a cabeça não? Não, dói não. Vale a pena chegar ali, meter a mão e puxar e pronto? Ué, depende do que tiver lá dentro. Dessa vez não compensou, né? Compensou, eu vou dormir, comer de graça. Como eu disse, é cômico se não fosse trágico, mas ele passa 3 mensagens muito importantes. A primeira delas, se você não coloca uma barreira eficaz, o criminoso vai para dentro. Por quê? Ele já cogitou, ele já fez o iter criminis. Segundo, é a pergunta que o repórter coloca. Mas compensa você meter a mão? Ele falou, depende do que tiver lá dentro. Isso é importante, porque dependendo do que tiver dentro do patrimônio, se for para roubar algo barato ou muito caro, o iter criminis é o mesmo. E o terceiro reflete a realidade criminal e penal brasileira.
Ele sabe que é furto simples, ele não arrombou, ele foi pego, é furto tentado, não é furto consumado, ele vai passar no máximo uma detenção, vai ficar aí umas 3 semanas na cadeia e volta aquele índice de reincidência no Brasil de crimes contra o patrimônio, que é mais de 70%. A JVA nasceu de uma joint venture entre a Austrália e a África do Sul. Aquilo que era para a proteção de grandes áreas contra grandes animais foi incorporado na segurança privada, embarcando tecnologia e inteligência nos sistemas, e hoje a JVA é líder mundial em 56 países, oferecendo o que há de melhor em proteção perimetral. Porém, quando falamos de proteção perimetral, temos que ter em mente algo extremamente robusto. Essa robustez que era utilizada para proteger, inclusive os Big Fives, né, elefante, búfalo, rinoceronte, leão e leopardo, os Big Five da África do Sul, tem que ser um produto extremamente robusto. É isso que a JVA trouxe para a segurança privada e é nisso que nós trabalhamos. O que nós da JVA fazemos é literalmente blindar o perímetro. Quando nós blindamos o perímetro, nós reduzimos a probabilidade de alguém entrar pelo perímetro próximo de zero. Com isso, cuidamos, ou a segurança foca em cima mais do controle de acesso. Vamos trazer aqui um estudo da Universidade de Oxford, de 2013, e esse estudo tem norteado as minhas ações como profissional da segurança privada. Esse estudo, eles listaram 702 profissões que nos próximos 20 anos, ou seja, até 2030, seriam altamente impactados pela tecnologia ou eliminados. Em resumo, esse estudo diz o seguinte: toda atividade humana com baixo grau de cognitividade e um padrão de repetição, ela tende a ser substituída pela automação, internet das coisas ou inteligência artificial. Aqui eu recortei 2 profissões que serão altamente impactadas. Segundo esse estudo, 96% da atividade de porteiros e recepcionistas serão substituídos pela tecnologia, ou seja, serão automatizados ou pela inteligência artificial ou pela internet das coisas. Também, a função de vigilante, segundo esse estudo, será 84% impactado pela tecnologia. Na verdade, isso já está acontecendo no mercado brasileiro se nós pegarmos o histórico dos últimos 7 anos. Em 2014, o Brasil tinha 654 mil vigilantes nos postos de trabalho. No primeiro semestre desse ano, 2021, fechou com 526 mil, ou seja, foram 130 mil vagas eliminadas. Essas 130 mil vagas dificilmente retornam ao status anterior, porque uma vez substituído com tecnologia, não se volta atrás. Além disso, o custo da segurança privada, a inflação acumulada nos últimos 7 anos foi de 43%. O reajuste médio do serviço de vigilância foi de 54%. No momento em que as empresas querem melhorar a segurança e reduzir custos, tem-se um impacto de 54%. Isso é muito relevante e tem que ser levado em consideração na elaboração dos projetos de segurança para fazer a viabilidade econômica dos mesmos. Se tomarmos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde um posto de vigilância custa em torno de R$25 mil. Quando falamos em investimento em segurança privada, é importante que nós tenhamos em mente, pelo menos, um lapso de tempo de 5 anos. Então, ao falarmos de um posto de vigilância 24 horas, R$25 mil, estamos falando de um posto anualmente de R$300 mil e em 5 anos, R$1.500.000. Vamos apresentar aqui um caso concreto. Um centro logístico tinha uma configuração onde existia um porteiro, um vigilante fixo e um vigilante ronda. Esse custo anual desse cliente era 804 mil com essa matriz de segurança. Ao implementarmos a barreira energizada JVA, manteve-se o porteiro, manteve-se o vigilante fixo e o vigilante ronda foi substituído. Ou seja, o custo que anteriormente era 804 mil caiu para 584, uma economia de 22% já no primeiro ano. E nos anos seguintes, nos próximos 5 anos, a economia foi de 1.035.000. Essa é a matriz de trabalho da JVA e é esse resultado que nós apresentamos. Aumentamos a segurança sem impactar no custo e ainda geramos economia. Vamos apresentar agora algumas características que nos diferenciam de qualquer concorrente do mercado. Primeiro é importante ressaltar que os energizadores da JVA trabalham com corrente contínua. É o mesmo princípio utilizado nos desfibriladores para reanimar pessoas com parada cardíaca. Lembrando que os nossos energizadores, por legislação, trabalham com no máximo 4 joules, enquanto num desfibrilador pode-se chegar a 50 joules. Pois bem, vou ressaltar aqui alguns pontos que nos diferenciam de qualquer concorrente no mercado.
Primeiro, o display LCD. Todas as informações estão muito claras ali para que o técnico ou alguém possa interagir e ler diretamente. Segundo, a sincronização de pulso. É fundamental entender esse conceito. Os energizadores trabalham com um pulso. A energia carrega um capacitor e dispara o pulso. Carrega o capacitor e dispara o pulso. Isso não gera letalidade. Porém, é importante observar que, por exemplo, se duas residências tiverem duas cercas simultaneamente e uma pessoa inadvertidamente tocar em duas cercas, pode-se gerar um risco. Isso não acontece com a JVA, que todos os nossos energizadores são sincronizados pelo software. Risco zero de letalidade. Segundo ponto, é importante, nós temos um ponto de que é o ajuste contra alarmes falsos. Alarme falso é uma recorrência em diversas tecnologias. Nós conseguimos controlar e minimizar essa característica negativa. A JVA é a única que tem um sistema de multizoneamento. Nós conseguimos dividir as zonas em tantas quantas zonas forem necessárias para a proteção do cliente. Alguns outros benefícios, né, permite a dupla proteção contra raios, né, descargas vindo da rede de energia ou de uma descarga por raio. Conseguimos monitorar a abertura e fechamento de portão. Possui uma bateria que garante 24 horas de energizado e monitorado, mesmo numa eventual queda de energia. E tem 2 anos de garantia. Outro grande diferencial da JVA é o software Perímetro Patrol. Isso é único no mercado, uma exclusividade em que nós conseguimos monitorar todas as zonas, aquilo que está em alta tensão, aquilo que está em ultra baixa tensão. Todos os alarmes ficam logados e registrados. Os alarmes só são baixados assim que eles são tratados, ou seja, tomadas providências. Muito fácil a customização, ou seja, conseguimos com o mouse fazer a localização de cada uma das zonas. E, eventualmente, se um perímetro tiver 10, 20, 30 zonas, eu quero dar manutenção em uma zona específica, o supervisor, não o operador, o supervisor com a senha dele, clicando em cima do mouse, vai desativar aquela zona para uma eventual manutenção. Mas um grande diferencial da JVA são as interfaces. Ou seja, muito se vê no mercado as chamadas gambiarra. A JVA isso não acontece. Todas as soluções são proprietárias nossas. A placa TCP/IP, a placa Wi-Fi, que pode integrar o nosso sistema à rede Wi-Fi do cliente, a placa GPIO, onde outros equipamentos podem ser agregados ao nosso energizador, inclusive uma câmera Spiridome, com uma função preset nativa do energizador. Ao acontecer um evento em determinada zona, a Spiridome já faz a varredura automática daquela zona. Mas um grande diferencial da JVA são os módulos EM20 e os EM50. Com esse módulo, acoplado ao energizador, nós conseguimos dividir o perímetro entre 20 e 50 zonas utilizando um único energizador. Isso é fantástico, porque nós conseguimos monitorar zonas maiores ou menores, equacionando as zonas de acordo com o tipo do perímetro, de acordo com o risco de cada perímetro. Mas um grande diferencial nosso é o módulo VM2, onde nós conseguimos trabalhar acima da cerca em alta tensão, na cerca, no gradil ou no muro, no alambrado, nós podemos utilizar o cabo sensor para detecção de qualquer tentativa de violação, associada a um cabo subterrâneo, onde se impede qualquer tentativa de escavação no perímetro. Também aí nós temos o módulo ZLM4, uma exclusividade da JVA, onde nós conseguimos monitorar a parte superior em alta tensão e a parte inferior em ultra baixa tensão, ou seja, não dá choque, mas é sensível ao corte ou qualquer tentativa de intrusão e é monitorado pelo software Perimeter Patrol. Mas uma exclusividade é que nós podemos programar pelo software a partir de determinado horário com que tudo seja energizado. Isso é ideal, fantástico para as áreas de preservação permanente, área onde está tráfego de pessoas, área de playgrounds e onde há uma circulação eventual de pessoas para evitar qualquer risco de um choque inadvertido. Mas um grande diferencial nosso é o módulo wireless, ou seja, se o cliente não possui uma infraestrutura de cabeamento ou fibra ótica, nós utilizamos o sistema via rádio e conseguimos colocar todos os sinais dentro da sala de monitoramento. Isso ajuda numa redução substancial de infraestrutura. Outro grande diferencial nosso é o módulo de proteção de anti-raio de 3 fases, desenvolvido pela própria JVA. Esse módulo é fantástico porque protege todo o sistema. Uma vez que uma cerca é ampliada com 1, 2, 5, 10 quilômetros, ela fica suscetível a uma queda de raio.
Esse sistema consegue proteger toda a solução JVA de forma bastante eficiente. Nós, da JVA, enquanto as cercas populares trabalham com arame de 0,5 milímetro, nós trabalhamos com 1,8 ou 2,1 milímetro. Toda a nossa infraestrutura é galvanizada a fogo, os isoladores com tratamento ultravioleta A e B, e nós damos 10 anos de garantia. Vamos apresentar agora algumas verticais que nós atendemos. Aeroportos. Temos projetos nos principais aeroportos do Brasil. O último a ser entregue foi o aeroporto de Ribeirão Preto, em que, em razão de intrusões que havia, a ANAC havia fechado aquele aeroporto para pousos e decolagens. Nos chamamos, resolvemos o problema, dividimos o perímetro em 60 zonas e zeramos o problema de intrusão. Outra vertical que atendemos são a área de portos. A área seca dos portos é muito complicado. Crimes de roubo, furto, tráfico de entorpecentes. Temos soluções e atendemos em vários países do mundo soluções para portos. Outra vertical que nós atendemos são indústrias. Esse é um caso interessante, uma indústria, uma fábrica de pneus em Camaçari, na Bahia, onde haviam diversas ocorrências de furtos e roubos de pneus. Protegemos o perímetro com 4,5 km. Ao final, eliminou-se o risco, eliminou-se as ocorrências de intrusão e houve um ganho, uma redução na parte de efetivo de mão de obra e o projeto se pagou de forma muito rápida. Esse é um outro exemplo em condomínios horizontais. Esse é um condomínio em Valinhos, onde o nosso software monitora a parte perimetral associado a 124 câmeras IP no perímetro. Mais um exemplo de um condomínio aqui em Limeira, onde usamos dois tipos de setorização. A parte inferior com uma setorização, a parte superior com outra, e toda ela monitorada pelo software. Este é um exemplo de um quadro de comando nosso. Centros logísticos. A JVA é líder mundial em proteção de centro logístico. No mundo todo atendemos em 56 países centros logísticos com as mais diversas configurações, onde asseguramos uma total blindagem do perímetro e conseguimos melhorar a segurança sem impactar no custo e gerar saving. Outra vertical que atendemos com muita frequência são as subestações de energia elétrica e fazendas fotovoltaicas. Já foram mais de 80 no Brasil, blindando o perímetro, monitorando local ou remotamente, conseguimos resolver os problemas de furto de conversores, placas fotovoltaicas e cabeamento de aterramento nessas estações. Uma outra solução que desenvolvemos são a proteção perimetral de sites de telecom. No Brasil existe aproximadamente 74 mil sites de telecom, grande parte deles sendo vandalizados por crimes de furtos dos armários. Nós desenvolvemos projetos para esse site telecom para proteger o site e os armários de telecom. Esse é um caso interessante em que nós desenvolvemos uma gaiola cofre energizada para segregar produtos de alto valor agregado. Houve um determinado roubo em determinada empresa e nos chamamos para que nós desenvolvêssemos uma solução para proteger esse produto. Desenvolvemos essa gaiola, onde são segregados produtos com alto valor agregado, como defensivos agrícolas, eletroeletrônicos, e essa abertura e fechamento é feita remotamente por uma empresa de monitoramento. Também em áreas rurais, área de sede de fazenda, áreas rurais, área de preservação permanente, área de preservação ambiental, nós temos todas as soluções que resolvem o problema da proteção perimetral sem colocar em risco animais ou pessoas.